estimados telespectadores, está no ar a primeira edição da semana do programa Mega Saúde. Nós sempre batemos a sua porta para lhe trazer o melhor da informação no que tange à saúde no geral. E hoje a edição não será diferente, nós temos um convidado muito especial que ele vai nos ajudar a conhecer mais acerca do tema que vamos tratar e gostávamos que todos vocês acompanhassem o nosso programa até o finalzinho. E desde já dizer que se tem uma marca e gostava de ver a desfilar em torno da Mega TV, é fácil, é só mandar um e-mail para nós através do nosso correio eletrônico que é comercial@megatv.co.mz. Como também pode entrar em contato através do 85 28 28 85. Esses são os nossos contactos para deixar ficar aqui a sua marca e passar como publicidade aqui na Mega TV. Dizer que estamos ligados em direto através das diferentes plataformas. Facebook, o nosso Facebook é Mega Rádio e Televisão SA, consequentemente é o nosso YouTube, Mega Rádio e Televisão SA. Estamos ligados através da posição 13 da TV Cabo, TMT, posição 16 e agora Start Time estamos na posição 111. Passamos de 116 para 111 e 121, desculpa, para 111 e nós gostávamos que vocês acompanhassem o nosso programa porque será muito, mas muito interessante. O nosso programa também tem como objetivo ajudar a todos os utentes que estão a passar por alguma dificuldade ou não tiveram um bom atendimento numa unidade sanitária. Nós damos a oportunidade de você, caro telespectador, contar a sua história para que possamos o ajudar. Manda o seu e-mail para nós através do megasaude@megatv.co.mz, porque nós trazemos esse programa especialmente para vocês, para ajudar a todo o público em geral. Hoje estamos na companhia do Dr. Ismael, exatamente, o Dr. Ismael Abdul Aruna. Ele querá ajudar-nos a debruçar em torno do tema gonorreias. Já ouviu falar? Sabe o que é? Quais são os sintomas, as causas, riscos e tratamento? Ninguém melhor que o Dr. Ismael para poder nos explicar e não quero dispensar qualquer tipo de apresentação. Dr. Ismael, por favor, apresente-se e fique à vontade. Bom dia. Primeiro gostaria de cumprimentar os caros telespectadores e também agradecer à Mega TV pelo convite que foi. Exatamente. O Dr. Ismael é médico clínico? Sim. Exatamente. Dr. Ismael, vamos já começar. Como forma de darmos o nosso tiro de avanço, é importante que todos saibam do que é que estamos aqui a falar. Gonorreia. O que é a gonorreia? Portanto, a gonorreia é uma doença infecciosa de transmissão sexual causada por uma bactéria chamada Neisseria gonorrhea, que é vulgarmente conhecida por gonococos. Portanto, é uma doença que tem um grande impacto a nível global, assim como devido às suas complicações. Ela apresenta algumas complicações agudas e algumas crônicas que podem ter um grande impacto ao nível da sociedade. E quais são os sintomas da gonorreia? A gonorreia tem vários sintomas. Um dos sintomas mais descritos tem a ver com o corrimento, assim como na mulher, tanto no homem, pode apresentar um corrimento. E em termos de característica do corrimento, geralmente é muito profuso, com uma coloração que pode ser leitosa ou mesmo purulenta. E também pode apresentar uma outra característica do próprio corrimento. Pode ter um corrimento esverdeado ou amarelado. Portanto, não tem um corrimento típico da gonorreia, mas pode apresentar uma dessas colorações. E fora o corrimento? Fora o corrimento, também pode apresentar dor durante a micção. Se for o homem, pode apresentar também uma dor testicular, assim como na genitália. E também pode ter outros sintomas gerais que pode estar acompanhado ao quadro clínico, dependendo da evolução da própria doença. Como disse, a evolução é diferente de indivíduo para indivíduo. Portanto, há indivíduos que apresentam uma sintomatologia mais exacerbada, que pode ter manifestações sistêmicas, e existem alguns indivíduos que até chegam a não apresentar nenhum sintoma. Embora continuem a transmitir a doença, mas não tem nenhuma sintomatologia. E o sangramento, nós podemos considerar o sangramento como um dos sintomas da gonorreia? Também pode apresentar o sangramento, geralmente fora do período menstrual, na mulher, assim como no homem também está descrito,
que em algumas situações pode apresentar um sangramento. Portanto, tem essa particularidade também de ter um sangramento vaginal, embora nem todos os casos, como disse, varia de caso para caso. Exatamente. E quais são as causas da gonorreia? Como disse, a gonorreia é uma doença de transmissão sexual e não só. Podemos também ter a transmissão vertical, que uma mãe pode passar para o seu bebê durante o trabalho do parto. Quando passa pelo canal vaginal, se uma mãe estiver infectada, se tiver a doença, pode passar para o seu bebê. Portanto, mas a maior parte, a forma mais comum de transmissão é pela transmissão sexual. Ok. Sim. E o agente biológico é mesmo a Neisseria gonorrhea, que é uma bactéria. Ok. E quanto às mulheres, algumas mulheres, por vezes, elas fazem partilha de roupas e gostávamos de saber se essa também pode ser uma das causas, pode-se transmitir a gonorreia através da partilha de peças de roupas? Obviamente que as roupas íntimas, visto que a gonorreia é uma doença de transmissão através do contato. Okay. Portanto, se partilha roupas íntimas que tenham, obviamente, alguma secreção, pode haver essa possibilidade de passar para outra pessoa. Para outra pessoa. Por isso que é imprescindível essa questão de higiene também, que é para evitar também a propagação. Realmente, a higiene é um dos focos para a transmissão da gonorreia. Por isso é que nós levamos em conta que para toda e qualquer doença, a higiene é fundamental, tanto no tratamento como também no contágio da mesma. E desde já, como detectar que alguém possui gonorreias? Portanto, como qualquer uma outra doença, o aspecto mais importante é fazer uma boa história clínica. Portanto, quando chega-nos um paciente, ele vai nos apresentar uma determinada sintomatologia, nós temos que avaliar, fazer uma história clínica, fazer várias perguntas, porque uma vez que está relacionada com a transmissão sexual, temos que perguntar esse aspecto sobre os parceiros sexuais, entre outros aspectos que temos que investigar. Pois. E muitas das vezes chegamos ao diagnóstico mesmo só pela clínica, sem precisarmos de pedir os meus auxiliares de diagnóstico mais avançados. Só com a clínica podemos ter uma ideia do que é que está a acontecer. Do que é que está a acontecer. Porém, em algumas situações, precisamos de pedir alguns meus auxiliares para ajudarmos a fazer o diagnóstico. O diagnóstico. E há, assim, uma especificidade em termos de produtos caseiros, ou eu em casa, como é que eu posso detectar que, fora os sintomas que já estivemos aqui a falar deles, o que é que eu posso verificar que trata-se de um caso de gonorreias? Pronto, nós detectamos mesmo através, os pacientes geralmente detectam através da sintomatologia. É por essa razão que os pacientes que permanecem assintomáticos transmitem mais a doença, porque não chegam a ser tratados. Eles não têm sintomatologia nenhuma e dificilmente vão desconfiar que tem alguma infecção, porque não tem sintomas. Exato. Então, por isso, muitas das vezes eles vão sempre transmitindo, porque não são tratados, permanecem assintomáticos e vão continuar a transmitir. Até porque a literatura descreve que as mulheres, os homens em cerca de 90% vão apresentar a sintomatologia, porém as mulheres cerca de 80% não têm sintomatologia da gonorreia, apesar de ter a infecção, mas não chegam a apresentar a sintomatologia. Tá certo. E quanto esteve aqui a falar da gonorreia quando não tratada e entre outros fatores. Se eu não trato a gonorreia, quais são as complicações de saúde que pode apresentar? Porque nós sabemos que uma doença chama a outra, uma infecção pode chamar a outra. E quais são essas complicações de saúde que possivelmente a pessoa pode ter devido à gonorreia? Bem, a gonorreia, quando não tratada, primeiro queria dizer que existem pacientes que podem evoluir para a cura de forma espontânea, sem precisar de fazer a medicação. Porém, alguns pacientes, quando não tratam a gonorreia, podem evoluir com certas complicações. Uma delas, a mais descrita, é a salpingite na mulher, que é uma inflamação da tuba uterina. Portanto, que pode acarretar no futuro uma infertilidade ou o surgimento de gravidez etópica, que é uma gravidez fora do útero. Do útero, e muitas das vezes leva a outras complicações, que quando não diagnosticada precocemente, pode levar também a uma ruptura e levar à morte. Por outras complicações. Outras complicações também descritas, geralmente essa infecção pode disseminar-se para a corrente sanguínea e criar várias complicações sistêmicas, afetando o coração, o cérebro e outros órgãos de extrema importância no organismo. Portanto, é imprescindível tratar a gonorreia porque tem várias complicações. Realmente. No homem também está descrito, assim como na mulher,
pronto, outras complicações, a título de exemplo, pode levar a uma estenose da uretra, e que é uma complicação futura da infecção pela gonorreia. Ok. E o doutor esteve aqui a falar do próprio tratamento da gonorreia, disse-nos que possivelmente pode levar à cura sem que passemos pelo tratamento, mas isso não significa que nós temos que deixar o tratamento de lado. É importante que nos façamos presente à humanidade, nos façamos presente assim que é a humanidade sanitária, procuramos fazer todos os exames necessários para poder diagnosticar se realmente trata-se de uma gonorreia ou não, né, doutor? Sem dúvida, porque essa questão de cura espontânea é um número pequeno de pacientes que já foi descrito que pronto, evoluíram para a cura sem que precisasse de um tratamento. Exato. Mas a maior parte é preciso que sejam tratados para que a doença passe. Então, o mais cedo possível, para evitarmos as complicações futuras, como havia mencionado anteriormente, é preciso que esses pacientes sejam tratados. Tratar o paciente que tem a sintomatologia e tratar o seu parceiro, por mais que não apresente a sintomatologia, é preciso solicitar a presença dos parceiros sexuais para o centro de saúde ou a unidade sanitária. Exatamente. Em que o paciente se encontra, para que possam ser avaliados e avaliar-se também a possibilidade do tratamento dos parceiros. Porque se tu tratas a infecção, mas se o teu parceiro continua com a infecção, haverá sempre uma reinfecção. Portanto, há necessidade de tratar também os parceiros. Pois é, e os homens acabam sendo remitentes nesse caso. As mulheres é que se fazem presente às unidades sanitárias para efetuar o tratamento de doenças sexualmente transmissíveis e os homens não querem saber. Então, é importante deixar esse apelo aqui que o Dr. Ismael está a ajudar a deixar, que é um tratamento conjunto. O parceiro ou os parceiros devem aderir à unidade sanitária para efetuar o tratamento de forma conjunta. Porque se a mulher faz o tratamento e o homem não, ou o homem faz o tratamento, a mulher não, possivelmente pode-se novamente haver essa conexão e os dois ficarem infectados. Vai ser um tratamento em vão que a pessoa fez. E não só pode haver, tem também alguns casos de resistência, né? Ok. Em alguns casos de resistência, se tu não tratas de forma adequada, também pode haver resistência e que aquele fármaco pode deixar de funcionar para aquela determinada infecção. Se tu tens uma resistência a um determinado antibiótico, significa que aquele antibiótico já não é capaz de eliminar aquele foco infeccioso, que já tem resistência. E quando se dá esse caso, doutor, quais são os métodos a seguir? O que é que a pessoa pode fazer? Não, geralmente os antibióticos são vários, né? Tem várias classes dos antibióticos. Portanto, quando há uma certa resistência de um determinado antibiótico, pode-se aplicar um outro tipo de antibiótico. Geralmente pode-se fazer uma cultura com um teste de sensibilidade ao antibiótico que vai determinar qual dos antibióticos é sensível para aquela infecção e com base nisso podemos usar esse antibiótico para tratar a infecção. Ok, e já nessa segunda fase do tratamento, se eu já efetuei um tratamento que não me foi favorável, porque eu tenho esse revestimento a nível do meu organismo, mas o meu parceiro já conseguiu ultrapassar essa fase. O que é que temos que fazer? Novamente fazemos o tratamento em conjunto ou para mim só que estou a enfrentar essa dificuldade para eliminar as bactérias? Portanto, é importante frisar que durante o tratamento deve haver abstinência sexual total. Exato. Que é para evitar a infecção. Portanto, se provar-se que o teu parceiro ou a parceira nesse caso já não tem infecção, não precisa tratar caso não haja uma reinfecção. Portanto, trata-se aquela paciente ou o paciente que apresentar-se ainda com a doença. Exatamente. Que vai ser tratado. É uma questão que íamos tocar mais ao fundo, que durante o tratamento há necessidade de efetuar-se a abstinência. Abstinência total. Só depois de verificar-se que já está eliminado, aí pode-se voltar à rotina normal. Ok. E quando a bactéria passa para a corrente sanguínea, atinge a corrente sanguínea, quais são as complicações ou os riscos que o paciente corre? Quando atinge a corrente sanguínea, já temos riscos mais elevados, portanto, o risco eleva-se. Uma das complicações é a endocardite, que é a afecção do coração. Portanto, pode levar a uma infecção das estruturas cardíacas, pode também disseminar-se para o sistema nervoso central, causando, por exemplo, uma meningite. E tem outras complicações também que já foram descritas, mesmo a literatura que descreve que também pode haver uma hepatite, entre outras afecções. Portanto, é uma situação muito delicada.
quando atinge a corrente sanguínea, dissemina-se para vários órgãos, fora daquelas do trato gênito-urinário. Ok. E quais são as pessoas que têm uma imunidade fraca para contrair a gonorreias? Bem, qualquer pessoa, qualquer ser humano pode contrair a gonorreia, independentemente da imunidade. Porém, o que vai diferenciar, provavelmente, os pacientes com uma imunodepressão, de qualquer causa que seja, tem várias causas da imunodepressão, desde as doenças infecciosas, o mesmo próprio tratamento, existem tratamentos que levam a uma imunodepressão, a idade também pode levar a uma imunodepressão, a gravidez pode levar a uma imunodepressão, portanto, esses pacientes têm a probabilidade de desencadear sintomas mais graves, quando comparado com aqueles que apresentam uma boa imunidade. Mas é importante frisar que qualquer ser humano, qualquer indivíduo, pode ser infectado e pode desenvolver uma doença grave, como qualquer um outro. Ok. E desde já nós falamos aqui, quando estivemos a falar dos sintomas, dissemos que o sangramento faz parte de um desses sintomas e as mulheres é que têm mais formas de detectar. Por quê? Porque nós temos um período menstrual e quando temos um tratamento fora daquele período menstrual já há uma necessidade de verificar-se de que se trata exatamente, Dr. Ismael. Sim. E quais são as formas de nós podermos detectar que este sangramento faz parte do sintoma da gonorreia? O que acontece? É um sangramento que sai com o corrimento ou sai de forma corrente como a própria menstruação? Bem, o que nos faz distinguir se este sangramento é da gonorreia ou não, estão relacionados com outros sintomas associados. Como disse, a hemorragia, nesse caso, fora do período menstrual, pode acontecer com muitas outras doenças, não é só simplesmente a gonorreia, tem outras doenças que se apresentam com hemorragia fora do período da menstruação. Pois. Portanto, o que nos vai ajudar também são os outros sintomas acompanhados. É óbvio que tem que se fazer uma boa história clínica para se chegar ao diagnóstico. Não é apenas observando que, assim, do nada, que vamos saber que aqui estamos uma hemorragia causada pela gonorreia. Não, é preciso investigar mais, é preciso fazer uma boa história clínica para se chegar a um diagnóstico definitivo. Da causa da hemorragia. Tem muitas outras etiologias que podem cursar com hemorragia. Pois. E gostávamos de saber o seguinte, acerca das complicações da gonorreia. E quando as gonorreias, ou melhor, será que as gonorreias podem atingir os tubos uterinos ou há essa possibilidade? Podem sim, podem atingir e causar uma entidade clínica chamada de salpingite. Fazem por meio da ascensão, as bactérias sobem até o nível da tuba uterina e levando a uma inflamação, que é uma das complicações da gonorreia, porque a longo prazo também pode levar à infertilidade ou mesmo à gravidez atópica. Que são entidades clínicas bastante complicadas. Pois é, por isso há essa necessidade de sensibilizar as pessoas que logo a priori há um sintoma, é melhor fazer a uma unidade sanitária para poder verificar se realmente trata-se de caso de gonorreia ou não, porque o Dr. Ismael já esteve aqui a falar das demais complicações que nós possivelmente podemos ter e principalmente as mulheres podem ficar estériles. Exatamente, não só as mulheres, mesmo os homens. Mesmo os homens. Pode levar, as complicações não estão só nas mulheres, nos homens também pode acarretar algumas complicações que podem também dar a infertilidade. Ok. E a priori, entre o homem e a mulher, quem é o primeiro a detectar com facilidade? Quem pode detectar com facilidade que tem gonorreias? Como disse, que a maior parte dos homens que são infectados pela Neisseria gonorreia, eles desenvolvem sintomas, em cerca de 90%. Portanto, a maior parte dos homens é que tem sintomatologia quando comparado com as mulheres. Obviamente que, tendo sintomatologia, vai ficar mais preocupado do que aquele que não tem sintomas. Pois é. Sim. Pois é. E quanto às formas de tratamento? O tratamento da gonorreia é feito na base de antibióticos. Portanto, tem alguns antibióticos que são eficazes para o tratamento da gonorreia. Embora já foi descrito que também há alguns que já há uma certa resistência ao tratamento da gonorreia, mas tem antibióticos sensíveis. Okay. Um dos mais utilizados é a ciprofloxacina para o tratamento da gonorreia. Tem outros antibióticos também,
que podemos usar para o tratamento da gonorreia. E quais são os métodos de prevenção? O que é que nós podemos fazer para procurar prevenir o máximo, para procurar distanciar o máximo possível a gonorreia do nosso organismo? Os métodos de prevenção são aqueles que temos que adotar algumas medidas no sentido de conter a propagação. Uma delas é o uso de preservativos durante a atividade sexual. Evitar ter múltiplos parceiros também, que é um dos fatores de risco. Um dos fatores de risco também é o início precoce da atividade sexual. Portanto, o início precoce pode também propiciar o surgimento da gonorreia. A pessoa tem atividade sexual com uma idade muito inferior, depois vai tendo também sempre a exposição em cada atividade sexual que ela tiver. Portanto, é preciso sensibilizar a população a usar o preservativo, que é um método de barreira que impede que haja a propagação ou a contaminação deste micro-organismo. Tem também esses métodos que é evitar também ter múltiplos parceiros, né, entre outras medidas que podemos adotar para prevenirmos desta infecção. Pois é, e a falta de informação também é uma das causas que as pessoas, que levam as pessoas a contrair a gonorreias. Então é importante que as pessoas tenham muita informação hoje em dia, por isso é que o programa Mega Saúde está aqui a trazer esta conversa muito interessante com o Dr. Ismael Abdu, ele que está aqui a falar-nos da gonorreia, para as pessoas que não têm mais conhecimento da mesma, para as pessoas que não sabem o que é a gonorreia. O doutor aqui, Ismael, está a ajudar-nos a debruçar mais, dizer que estamos conectados em direto através do nosso Facebook, que é Mega Rádio e Televisão SA, e das diferentes posições, TV Cabo, posição 13, TMT, posição 16 e Start Time agora, posição 111. Exatamente, Dr. Ismael, vamos continuar a nossa conversa. Recapitulando em termos de sintomas, porque já estivemos aqui a dizer o que é gonorreia e quais são os sintomas. Nós vamos recapitular porque é algo que tem que se deixar frisado, que as pessoas levem em conta, que qualquer situação, qualquer desses sintomas, há uma necessidade de procurar uma unidade sanitária para poder verificar se trata-se de gonorreia ou não. Sim, pronto, como disse os sintomas, primeiro é preciso também falar do período de incubação desta doença. O período de incubação significa que é o período pelo qual o indivíduo tem a exposição do agente infeccioso, tem a infecção, até o surgimento dos sintomas. Este período chamamos de período de incubação. Portanto, este período pode variar de 2 a 8 dias, portanto, varia de pessoa a pessoa, e existem literaturas que descrevem que pode passar este período de 8 dias. Portanto, varia de indivíduo para indivíduo. E os sintomas, geralmente, é o surgimento de um corrimento profuso, que pode ter uma coloração leitosa ou purulenta, assim como pode ter uma coloração esverdeada ou amarelada. Associado a isso, pode ter dor durante a micção, quando o indivíduo vai urinar, pode ter uma certa dor. Pode haver também dor ao nível testicular, nos indivíduos de sexo masculino, e pode ter também um sangramento anormal, portanto, um sangramento fora do período menstrual, e outros sintomas também acompanhados, dependendo da evolução do quadro clínico. Pode ter até manifestações sistêmicas, caso ele tenha, por exemplo, uma bacteriemia, uma disseminação pela corrente sanguínea e a afecção de múltiplos órgãos pode desencadear sintomas sistêmicos, como, por exemplo, a febre, dor articular, dor muscular, entre outros, mal-estar geral, portanto, mais outros sintomas que podem surgir devido a essa infecção pela Neisseria gonorreia. Ok. E quanto à dor durante a prática da relação sexual? Também pode surgir, chamados pareunia, pode surgir uma dor durante a atividade sexual, mas pronto, não são, nem todos os pacientes vão apresentar todos os sintomas, né? Cada paciente é um paciente e tem seus sintomas, mas um desses sintomas ele pode apresentar-se com ele, e com isso chama-nos a atenção que provavelmente trata-se de uma infecção pela Neisseria gonorreia, vulgarmente chamada de gonorreia. Ok. E levar em conta que uma das causas mais frequentes, um dos sintomas mais frequentes é o corrimento. E as mulheres têm se queixado muito acerca do corrimento. Então, mas não é que todo caso de corrimento trata-se de gonorreias, há que se chamar essa atenção. Obviamente, tem um corrimento normal, que não tem nada a ver com nenhuma infecção. Portanto, o corrimento tem vários tipos de corrimento.
Portanto, outros corrimentos estão relacionados com outros agentes infecciosos. Outro também pode até ser um corrimento normal. O que muda também são as características. As características. Né? Por isso é imprescindível descrever a característica do próprio corrimento e os sintomas associados. Por isso é que as mulheres e os homens devem levar em conta esse aspecto, verificar qual é o tipo de corrimento que possui, para no histórico clínico poder apresentar essas características do corrimento, qual é a cor, se tem um odor, para que possa se ver se trata-se de gonorreia ou não. Ou não, obviamente. Exato. Por isso é preciso ter muita atenção. Quando a pessoa tem os sintomas, é preciso procurar saber como é que surgiu, quais são os sintomas associados, o volume também do próprio corrimento, porque geralmente o corrimento da gonorreia é profuso, é abundante. Então é imprescindível fazer essas descrições em termos da característica do próprio corrimento, porque vai ajudar-nos bastante a fazer o diagnóstico. E os sintomas associados também, é preciso também perguntar ao paciente em termos da atividade da sua história sexual, né? Porque, como eu disse, tem um certo período de incubação, né? Que varia de 2 a 8 dias, porém pode passar nesse período. Então, com isso também pode ajudar-nos a fazer o diagnóstico. Quando se teve uma atividade sexual antes, de forma desprotegida, há quanto tempo. Portanto, tem vários outros fatores associados, outras perguntas que nós fazemos para auxiliar ou ajudar-nos a chegar a um determinado diagnóstico. Pois é. Por isso, há necessidade de consciencializar as pessoas, por favor, não efetuem tratamentos caseiros, por favor, façam-se presente à humanidade sanitária para poder se detectar de que doença se trata. Doutora Ismael? Queria também acrescentar um aspecto. A gonorreia não se manifesta apenas pela uretrite, né? Uretrite é essa inflamação da uretra. Okay. A gonorreia pode acometer outras mucosas do corpo humano. Por exemplo, na orofaringe. O indivíduo pode apresentar-se com uma dor na garganta causada pela Neisseria gonorreia, porque há indivíduos que têm uma certa prática de outros tipos de atividade sexual. Pois é. Portanto, existem formas também que podem transmitir para a cavidade oral. Nós vamos segurar mesmo este fio de pensamento, porque vamos ao nosso primeiríssimo intervalo e dizer que para a segunda parte do nosso programa temos questões muito interessantes, informações muito interessantes. Há necessidade de continuar sentadinho aí a acompanhar o programa Mega Saúde e dizer que não estamos por fora da pandemia da Covid-19. É importante que todos levem em conta a lavagem das mãos, o uso do álcool gel e, acima de tudo, fiquem em casa na companhia da Mega TV. Até já! Mega TV, voltamos já. Casa do Extintor Limitada é uma empresa moçambicana vocacionada na venda, manutenção e prestação de serviços de sistemas contra incêndios. Vendemos extintores, placas de sinalização, sprinklers, material da EPI. Realizamos obras de sistemas de detecção de incêndio, sistemas de supressão, formação e certificação. Casa do Extintor Limitada. A sua segurança não tem preço. Sejam bem-vindos a DK Eventos Limitada, uma empresa vocacionada na gestão, produção e consultoria de todo o tipo de eventos corporativos e institucionais. Cuidamos do seu evento ao mais alto nível de exigência, nos padrões internacionais de qualidade. Realizamos análise técnica, assessoria, organização, orçamento, pré-evento, follow-up dos convidados e follow-up dos fornecedores. Estamos presentes em Maputo desde 2011. Informações 82 ou 84 28 48 55 0. E-mail eventos@dk.co.mz. DK Eventos. Deixe-nos cuidar de cada detalhe. Z-Host Moçambique é uma empresa moçambicana de tecnologias de comunicação e informação vocacionada no desenho de websites, registro de domínios, hospedagem de páginas web, desenvolvimento de sistemas e aplicativos mobile. Vendemos e instalamos sistemas de telefonia digital, IP e VoIP. Garanta já a sua presença online. Empresa que é empresa tem página web, e-mail corporativo e você não vai perder esta grande oportunidade. Ligue já 8528
28000. E-mail suporte@easyhost.co.mz. Easy Host Moçambique. A Fleetrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 8528-28-100 ou 8528-28-400. Fleetrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz. Deseja comprar ou alugar sanitários móveis para eventos, obras de construção, sites ou outros fins? Não perca a grande promoção de sanitários móveis por apenas 4.500 meticais dia, inclui taxa de transporte e limpeza por dia. Alugamos e vendemos sanitários móveis normais, semi-VIPs, VIPs e presidenciais, com total higiene e segurança. Faça já a sua marcação pelo telefone 84 28 28 700. Obras Express Toilet Rental. A sua higiene é nossa prioridade. Mega TV. Estamos de volta. Estamos de volta à segunda e última parte, infelizmente, do nosso programa, mas isso não quer dizer que será menos interessante que a primeira parte. Frisar que estamos na companhia do Dr. Ismael Abdul Arona, ele que está aqui a ajudar-nos a conhecer mais, a estudar e manter-nos informados acerca do que é a gonorreia. Dizer que estamos conectados em direto através do nosso Facebook, Mega Rádio e Televisão SA, como também das diferentes plataformas TV Cabo posição 13, TMT posição 16 e Star Time posição 111. Estamos na nova posição na Star Time, por isso ainda há esta dificuldade. Saímos de 121 para 111. Exatamente, dizer que estamos na companhia do Dr. Ismael. Dr. Ismael, voltamos aqui à segunda parte do nosso programa e vamos continuar a conversar, a falar da gonorreia, dizer que para que as pessoas não saibam, as pessoas que não sabem o que é gonorreias, não mantêm-se informados, a Mega Saúde dá-lhe a oportunidade de trazer temas importantíssimos e deixar-lhes informados acerca do que é a saúde no geral. Para já, nós teremos aqui algumas imagens que o Dr. Ismael vai nos ajudar a falar acerca das mesmas. É um resumo do Dr. Ismael daquilo que estamos a falar na primeira parte do nosso programa, acerca do que é a gonorreia, conforme temos aqui. O que é a gonorreia, o Dr. Ismael esteve já de antemão a explicar. Dr. Ismael. Portanto, estava aqui a explicar que a gonorreia faz parte das infecções de transmissão sexual, vulgarmente chamada de ITS. Ela é causada pela Neisseria gonorreia e muitas das vezes vem acompanhada também pela clamídia, né? Existe uma outra bactéria chamada clamídia trachomatis, que muitas das vezes está acompanhada da Neisseria gonorreia. Portanto, são uma das infecções mais frequentes de transmissão sexual. E os fatores de risco, como estava a explicar, é a presença de múltiplos parceiros, né? Indivíduos que têm múltiplos parceiros, esses estão mais expostos ao risco quando comparado com aqueles que geralmente não têm múltiplos parceiros. Okay. A falta do uso de meios ou métodos de proteção é um dos fatores de risco muito importante. Portanto, por essa razão que é imprescindível o uso do preservativo durante a atividade sexual. E tem algumas complicações, como podemos ver aí, a doença inflamatória pélvica, vulgarmente chamada de DIP, que pode ser decorrente de uma infecção pela Neisseria gonorreia. As bactérias podem ascender e chegar ao nível das trompas e causar uma certa inflamação, que posteriormente pode acarretar complicações extremamente devastadoras. Pois é, pois é. Temos também outras complicações, como por exemplo a prostatite, que é a inflamação da próstata, e inflamação dos outros órgãos do corpo humano, dependente do nível da reação do próprio organismo. Ok. Vamos ao nosso próximo slide para que possamos verificar aqui as causas e os sintomas da gonorreia e, consequentemente, o tratamento. Como havia referido anteriormente, a causa é causada por uma infecção bacteriana chamada Neisseria gonorreia.
que pronto, pode-se adquirir através do contacto sexual desprotegido, ou mesmo pode ser de forma vertical, uma transmissão de mãe para o bebê. E os sintomas são vários, dependendo de cada paciente. Pode apresentar um corrimento, que é o sintoma mais frequente. Geralmente apresentam-se com um corrimento profuso, purulento ou de coloração esverdeada ou mesmo amarelado, que pode acontecer tanto no homem ou na mulher. Tem outros sintomas associados, como dor durante a micção, pode haver também sangramento anormal, e outros sintomas que podem estar a acompanhar a essa doença da gonorreia. Ok. Vamos ao nosso próximo slide para verificar aqui as consequências. Exatamente, porque a gonorreia pode causar consequências graves, sim, ao nosso organismo, tanto para homens como para mulheres. Pode causar consequências extremamente graves, como podemos ver, pode acarretar uma inflamação da próstata, o epidídimo, pode levar à infertilidade devido a essas complicações, e o estreitamento da uretra, que nós chamamos de estenose da uretra, que depois leva a outras complicações. Na mulher também pode levar a uma inflamação da cavidade abdominal, que pode levar à morte, pode levar à infertilidade, como havia explicado, que esta doença, quando ascende e atinge as trompas de falópio, pode acarretar uma infertilidade ou mesmo a gravidez etópica, devido ao processo inflamatório que decorre ao nível das trompas. Nós sabemos que a fecundação dá-se ao nível das trompas, e depois de ocorrer a fecundação, é preciso que o óvulo fecundado possa migrar até o nível do útero. Portanto, quando há um impedimento ao nível das trompas de falópio, o útero não chega, o óvulo fecundado não chega no útero e permanece ali ao nível das trompas, que vai desenvolver assim uma gravidez anormal, que é uma gravidez fora do útero, porque o desenvolvimento da gravidez deve acontecer dentro do útero. Pois é. Vamos aqui ao nosso próximo slide. A manifestação clínica da gonorreia, principalmente nas mulheres, porque é verificado que as mulheres são as primeiras a detectar a gonorreia no seu organismo, e temos aqui o nosso slide a falar das manifestações clínicas da gonorreia, que consequentemente não foge muito daquilo que estamos a falar, que são os próprios sintomas. Exato. Sim, doutor Ismael. A dor, ou ardor a urinar, como já havíamos nos referido, pode haver uma incontinência urinária, pode haver corrimento vaginal, pode haver inflamação das glândulas de Bartolini, pode haver também dor abdominal e pélvica, decorrente das suas complicações. Pode haver inflamação do ânus quando ocorre uma relação íntima anal, nesse caso. E pode haver também dor durante a atividade sexual. Portanto, são muitos sintomas que os pacientes podem apresentar. Alguns deles não estão aqui descritos, como disse. Quando há envolvimento de outros órgãos do corpo humano, também surgem outros sintomas também associados. Por exemplo, se afetar as meninges, pode desencadear uma meningite, dar dor de cabeça, a febre, entre outros sintomas também que podem estar associados às complicações da gonorreia. Pois é. É importante que levemos em conta esses aspectos, as manifestações clínicas. Na mulher, são esses aspectos que nós deixamos aqui ficar. Nós vamos ao nosso próximo slide para verificar mais informações acerca do tema que estamos aqui a tratar hoje, que é a gonorreias. Sim, mais uma vez temos aqui os sintomas. Como disse, que os sintomas são vários. A primeira já falamos anteriormente, sensação de queimação ou dor a urinar. Pode haver vontade frequente de urinar, pode haver um corrimento turvo e denso do pênis. Ao nível da vagina também pode haver um corrimento turvo com uma coloração amarelada e odor desagradável. Pode haver dor no estômago, sangramento menstrual anormal, decorrente mesmo da infecção pela Neisseria gonorreia, e pode haver inflamação do reto também. Pode haver uma inflamação também ao nível da garganta, como havia falado anteriormente, que alguns pacientes podem desenvolver uma faringite, que é uma inflamação da faringe, principalmente naqueles que têm a prática de realizar o sexo oral. Pode desenvolver uma inflamação ao nível da garganta. Assim como nos pacientes de sexo masculino,
podem ter dor no escroto ou nos testículos. Pois é, pois é. E há essa importância de ficar essa informação nas nossas mentes quanto aos sintomas, porque a priori serão os primeiros traços do aparecimento da gonorreia no nosso organismo, é quando nós vamos poder verificar se trata-se realmente de gonorreia ou não, e o que é que temos que fazer, quais são os passos a seguir. Vamos ao nosso próximo slide para verificar mais informações. Finalmente, o tratamento. Essa questão de tratamento é muito importante, frisarmos aqui o tratamento, porque existem pessoas que têm o hábito de fazer uma automedicação. Portanto, eles porque ouviram um certo vizinho que tomou este determinado medicamento, e quando eles têm esses sintomas da gonorreia, outros sintomas também, vão lá buscar os medicamentos pelo qual o vizinho havia tomado quando teve provavelmente a mesma sintomatologia. Exato. Portanto, isto é extremamente perigoso, porque durante essa fase, esse ato de automedicação, pode haver uma certa resistência aos antibióticos, porque é muito complicado esse uso de antibiótico sem prescrição médica. Pois. Portanto, o uso indiscriminado de antibiótico pode acarretar complicações extremamente devastadoras. Exatamente. Porque se tiver uma certa resistência a esse antibiótico, significa que, não havendo sensibilidade, a infecção não vai passar. Não vai passar. Devido ao tratamento daquele antibiótico. É preciso procurar um outro antibiótico que seja sensível para aquela determinada infecção. Portanto, sempre temos que fazer mediante a prescrição médica. Não podemos fazer automedicação, porque é muito complicado. Sim, porque... Mesmo pelo seu parceiro. Se um parceiro está a tomar este medicamento, não tens que ir à farmácia comprar o mesmo medicamento. Vai ao hospital e o médico ou o profissional de saúde que lá estiver vai lhe receitar um medicamento que seja adequado. Pois é, porque também no parceiro pode estar numa fase mais avançada que a nossa, então pode haver mesmo essa necessidade da distinção do próprio medicamento. Exatamente. Portanto, os pacientes nunca são iguais. Podem ter a mesma infecção, mas não significa que são completamente iguais. Para fazer um certo tratamento, temos que olhar para vários aspectos. Portanto, cada paciente pode ter seu próprio tratamento. Por isso, quem deve prescrever a medicação é o profissional de saúde qualificado para exercer a tal função. Não podemos fazer uma automedicação porque acarreta vários riscos. Pois é. E o tratamento é dosagem única ou Isso já depende do quadro clínico do próprio paciente. Okay. Geralmente é dose única, mas existem momentos que pode-se fazer de forma contínua por uma semana ou 2 semanas, dependendo da gravidade de cada paciente. Mesmo a própria aplicação, há momentos que nós podemos aplicar por via oral, mas há medicamentos que devemos fazer endovenoso, injetar na corrente sanguínea. Exato. Portanto, depende de cada paciente essa parte da forma como nós fazemos o tratamento. Ok. Portanto, cada paciente tem seu próprio tratamento. Embora a linhagem tenha uma linhagem direcionada, mas depois disso temos que avaliar cada caso, um caso para outro, para ver se mudamos ou não a medicação. Tanto para homens como para Tanto mulheres. para homens como para mulheres. Pois é. Não existe um tratamento que seja único. Nós dissemos que o único tratamento para a gonorreia é este antibiótico, não existe outro, não. Há sempre outros medicamentos que podemos usar quando há necessidade. Portanto, o uso de antibiótico depende da necessidade do paciente. Por isso, é imprescindível ir ao centro de saúde ou ao hospital a ser avaliado pelo profissional de saúde qualificado, que esteja a trabalhar naquele centro, e depois disso ele vai prescrever um medicamento que seja adequado para tratar a infecção, do que fazer automedicação, que pode acarretar vários riscos e extremamente devastadores. E há um tratamento caseiro que pode-se fazer para a gonorreia? Ou simplesmente o clínico? O tratamento deve ser clínico e obedecer algumas medidas de prevenção. Claro. Porque não basta só tomar a medicação e chegar a casa, continuar com a atividade sexual de forma desprotegida. Obviamente que não vamos tratar a infecção. O paciente vai continuar com a infecção e vai ganhar resistência. Pois é. Doutor Ismael, últimas considerações e também deixar ficar aqui uma dica de saúde para que estão aqui a acompanhar e, consequentemente, estão a passar junto conosco a situação atual social, que é a pandemia da Covid-19. Bem, eu queria mesmo apelar ao nível da prevenção. Nós sabemos que
o método mais fácil de nós evitarmos essas doenças é a prevenção. Nós temos que prevenir para evitarmos ter a doença. Nós nos prevenirmos, obviamente que o nível da propagação da doença será menor. Portanto, vamos ter menos pacientes para tratar nos nossos centros. Portanto, de todas as formas, todas as doenças que existem um método de prevenção, a primeira coisa que devemos fazer é a prevenção, para evitarmos contrair a doença. Pois é. Tanto as ITS, tanto as outras doenças, como, por exemplo, como disse agora, estávamos a falar do Covid-19, uma das formas que temos que adotar é a prevenção, para evitarmos contrair a doença. Pois é. Prevenindo-se é melhor do que remediar, né? Pois é. Então, sempre o método de prevenção é o melhor que existe para qualquer tipo de doença, principalmente a essas de transmissão sexual que estamos a falar. Temos que enriquecer muito nesse aspecto de prevenção, sensibilizar a população, porque alguns não fazem, porque não têm conhecimento. Exato. Nós temos uma população que vive em zonas rurais, temos a outra que vive nas zonas urbanas. Portanto, há uma certa diferença entre esse tipo de pessoas, entre os grupos de pessoas. Então, temos que levar a mensagem para aquelas populações também que estão nas zonas rurais, para poder sensibilizar e explicar como é que deve ser feito para evitarmos a propagação dessas ITS. Pois é. Porque fora dessa tem outras ITS também, bastante comum no nosso país, e temos que também tentar evitar o máximo tipo delas. Pois é. Muito obrigada pela presença, Dr. Ismael. Obrigada por ter estado aqui conosco a transmitir o seu conhecimento acerca do tema que estávamos a tratar, que é a gonorreia. Desde já, agradecer a todos os nossos que acompanharam o nosso programa do princípio até ao fim, que ficaram satisfeitos com as informações e as respostas dadas com o Dr. Ismael aqui conosco hoje no tema de conversa, que foi a gonorreias. Muito obrigado pela vossa audiência, muito obrigado pela vossa presença aí deste lado. Dizer que fiquem com a restante programação da Mega TV. Logo a seguir tem o Tempo da Criança com a Mana Lígia. Após o Tempo da Criança tem o programa Um Encontro com a Vânia Kumbe e a restante programação da Mega TV. Não esqueçam que a melhor forma de sairmos desse assunto da Covid-19 é lutando juntos. O lutar juntos não é aglomeração, mas sim darmos força um ao outro para que possamos ultrapassar este sofrimento, a pandemia, porque as doenças psicológicas para muita gente que não está habituada a ficar em casa como está acontecendo agora. Então há essa necessidade de conscientizar a todos. Usem o álcool gel, lavem as mãos com água e sabão e, acima de tudo, acompanhem a programação